Amém. Obrigado, pastor Joel. A paz do Senhor, irmãos. Um texto na palavra do Senhor, quero ler, é Mateus 6. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui, um prazer estar com o pastor Joel. E aqui, à distância, nós ouvimos o pastor Zé Wellington, nosso pai espiritual no Brasil. E quando ele falava ali, me trouxe uma memória muito interessante. Ele falou de um homem que profetizou para ele. E eu disse ao pastor ali, o nome desse pastor é Edilon Barbosa, ele já foi para o céu. Ele foi meu pastor na minha infância. E ele foi um homem que me inspirou, vivia a vida toda pensando em ser pastor. Eu tenho 43 anos de pastor presidente de igreja. E ele chegou lá, eu era criança, tinha 8 anos, quando ele era pastor dos meus pais. E eu guiava ele para os lugares que tinha as congregações. Meu pai dizia, leva o pastor para tal lugar. Eu ia na garupa do cavalo, e ele montado na frente, eu ia. E eu ia levar ele nos lugares. E a primeira coisa de ética que ele me ensinou foi tomar café. Meu pai nunca tomava café em casa. Aí os irmãos davam café, eu falei, ele disse, não, meu filho, não é assim não, pega assim. Então, tudo isso marca a gente na vida de um pastor. E ele foi um homem que marcou minha vida também. E hoje, eu sou pastor, louvo a Deus, para daquele homem que eu era criança, ele era um pastor exemplar. Um homem de Deus. Eu dormia no mesmo quarto dele, passava a noite toda de joelho. Eu falei, isso não dorme, não. Noite toda de joelho. Então, me lembrei muitas coisas quando ele falou desse homem, que eu me lembrei o nome dele ali agora. Eu falei com o pastor. Irmãos, eu quero pensar um pouquinho hoje com os irmãos, uma mensagem bem intimista espiritualmente, sobre perdão. Nós estamos ouvindo coisas hoje no Brasil, como o ódio começou a dominar a nossa nação de uma forma terrível. Hoje, no dia do Brasil, eu estava pensando sobre isso, o ódio que domina o Brasil. Aqui, nos Estados Unidos, esse ano morreu um jovem cristão, assassinado. E no Brasil, eu vi na imprensa, nas redes sociais, várias pessoas dizendo, bem-aventurado quem acertou aquele tiro. E um médico do estado de Pernambuco está dizendo, um médico cirurgião, neurocirurgião, dizendo que aquela bala foi maravilhosa. E, de repente, ele perdeu o visto e também parece que o Conselho de Medicina pode caçá-lo lá. Mas eu fico pensando, como pode ser tão mal o mundo hoje, tanto ódio, o ódio está destilando pelas pessoas, o mundo está cheio de ódio. Que Deus nos guarde, que é aquele lugar de amor de Deus no nosso coração. Mas o mundo está cheio de ódio. O perdão não existe mais no mundo, ninguém perdoa ninguém. É a vingança que está prevalecendo, vingança que nem você conhece. Nunca vi essa pessoa e quando a pessoa morre, bate palmas. E mais um homem cristão serve de Deus. Então há um ódio instalado no mundo. Mas nós, irmãos, somos servos do Deus vivo. Servos do Senhor. E o perdão é uma das características do cristão. Porque eu fui perdoado. Quem foi perdoado por Jesus aqui? Fomos perdoados pelo Senhor quando Ele morreu na cruz por nós. Ele nos perdoa os nossos pecados. Mas todos nós precisamos aprender com Jesus a perdoar. Perdoar é o grande segredo. Aqui a Bíblia fala na oração do Pai Nosso que Jesus orou assim, perdoa as nossas dívidas, ensinou, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, quando nós perdoamos, nós também somos perdoados. Então, o perdão é a marca de Cristo em nós. Muitas pessoas, crentes, pode estar algum aqui ouvindo pela rede social, têm mágoas do passado que estão lhe adoecendo. Tem angústias da infância que ainda permeia corações de pessoas. Tem males que os pais lhe fizeram no passado, um parente, um estranho, que ainda dói na sua alma. E nós precisamos pensar nisso. O perdão cura as nossas dores. Sara a nossa alma, muda os nossos conceitos, não é? Então nós precisamos pensar nisso. Jesus disse também em Marcos 11, 25, olha, quando você estiver orando, se tiver alguma angústia contra alguém, alguma mágoa contra alguém, perdoe.
Diz assim: quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que eu também, o vosso Pai Celestial, lhes perdoe os seus pecados. Então, Jesus está dizendo, vocês precisam perdoar para que sejam perdoados. Então, quando nós pensamos em perdão, pensamos se você não perdoa, a coisa fica difícil. Mas o que é perdão, na verdade? A gente diz perdão, o que é perdão? Perdão, irmãos, não é esquecer, é lembrar sem sofrimento, né? Eu esqueci, não. Porque diz assim, eu deixei para lá. Não é isso. Perdão é você se libertar do que aconteceu na sua vida, que alguém te marcou negativamente, até no casamento, na relação pais e filhos, na relação de irmãos com irmãos. De repente nós estamos marcados por coisas que estão nos deixando para baixo, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, diz a Bíblia. Então, perdoar não é um sentimento. Porque se eu sentir de perdoar, eu perdoo. Não é isso. Perdoar é uma decisão espiritual. Que a gente diz assim, se eu sentir de Deus, eu perdoo. Não precisa sentir. Perdoar é uma decisão. Se eu sentir de perdoar, irmão, não sinta não, perdoe. Mas ele me fez tanto mal, mas eu perdoo a si mesmo. Porque se você perdoar só quem você sentir, você vai amargo o resto da vida. E tem gente que feriu tanto que você nunca vai sentir de perdoar. Não precisa sentir. Isso é decidir. Decida perdoar hoje. Se você tem alguém que ainda não perdoou, você sai daqui cheio da graça de Deus hoje, em nome de Jesus. Decida perdoar. Perdoar não é emoção, não é um sentimento. Perdoar é uma decisão espiritual. Perdoar não é condicional. Eu perdoo sim. Perdoo você, marido, se você não fizer mais isso. Filho, lhe perdoo se você não fizer mais isso. Não é isso que não é perdão. Perdão não é condicional. Perdão é só perdoar. Eu perdoo se você nunca mais fizer isso, não está perdoando. Perdoar é dizer, perdoo e ponto. Se ele fizer de novo, perdoa de novo. Pedro perguntou, mestre, que 7 vezes eu peço perdoar? Eu disse, não, 70 vezes 7, eu sempre perdoo. Mas meu marido fez tanto erro, meu filho, meu pai errou para mim. Perdoar é de Deus. Se Deus perdoa você, você é pecador, você não pagou nada, não custou nada, eu estou perdoado pelo sangue. Quem está perdoado pelo sangue dá glória a Deus. Se você está perdoado pelo sangue, por que não perdoa alguém que te ofendeu? Jesus contou a história de um homem que devia, estava lendo hoje, e na conta daqueles valor que fala sobre perdão, era bilhões de dólares. E Deus contou a história de um homem que perdoou uma conta impagável de um dos seus empregados. E aquela conta ele não tinha como pagar. Mas ele saiu dali e outra pessoa que devia a ele, a pessoa, você devia $1 milhão, e outro devia $100. Ele chegou para ele, me perdoa $100, que eu estou quebrado, não tenho dinheiro para pagar. Ele disse, não, polícia, prenda. E aí, entregou para o tribunal. Ele disse, olha, se eu que perdoo um pecado impagável seu, por que você não pode perdoar um pecado menor do seu irmão, que é tão fácil perdoar? Mas a gente que recebeu o perdão de Deus de todos os seus pecados e não perdoa um olhar, uma palavra, uma ofensa. Às vezes a ofensa é a isca de Satanás para pegar você. Alguém te ofendeu, porque o diabo usa alguém para te ofender, e você perde a graça ali, entra em pânico e fica triste o resto da vida. O sangue de Jesus tem poder para purificar o seu coração. Se você não perdoar, você vai ficar doente. Perdoar não é deixar para lá. É uma ação racional. Você tem que agir. Diz assim, olha, alguém me ofendeu há muito tempo atrás. Não precisa lhe pedir perdão, não. Perdão não precisa de ninguém pedir perdão. Porque perdão não faz bem a quem te fez mal. Perdão faz bem a quem você perdoa. A você que perdoa. Quem perdoa é que é abençoado. Porque você tem que ver um mal, até já morreu. Você ainda lembra aquele filho do capeta que já morreu, me fez um mal que ainda dói aqui. Se ainda dói, perdoa aquele defunto. Você precisa de perdoar, quem precisa de perdoar é você. Ele não precisa mais do teu perdão, você precisa de perdoar. É isso que a gente tem que entender, porque a gente tem mágoa de quem já morreu até. Meu pai me fez uma maldade que até hoje dói aqui. O pai já morreu. Quando você perdoa, sua vida é restaurada, você se alegra outra vez. É importante isso. Então, perdoar não é uma negociação. Ele negocia, eu vou perdoar você, se você fizer isso ou aquilo. Não é negociação. Perdoar é mais do que uma negociação. É uma confissão de que eu preciso de ser perdoado e de perdoar. Não é apenas uma solução de uma pendência. Não.
Perdoar é um grito de liberdade. Quem perdoa fica livre. Quando você perdoa, você vai dormir bem. Quando você perdoa, você vai amar mais. Quando você perdoa, você será o melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor crente, melhor pastor. Quando você perdoa, a graça de Deus está na sua vida. Quando você não perdoa, tem problemas. Perdoar não é paliativa, é uma restauração plena. Quando você não perdoa, irmão, quando nós não perdoamos, nós não nos identificamos com Jesus, porque Jesus, na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazer. Perdoa toda aquela gente ruim que matou ele, estava perdoando ali. Ninguém pediu perdão a ele. Ninguém pediu perdão a você. Você perdoar. Não é? Quando você perdoa, tem graça na sua vida. Então, quando nós não perdoamos, nós não temos orações ouvidas. E não recebemos perdão de Deus também. Porque Jesus, quando perdoar, antes de orar, perdoe. Se tem alguém, você vai orar, dobrar o joelho com sua filha para orar, pensa assim: eu preciso perdoar alguma coisa da minha esposa, meu filho, eu preciso perdoar alguém. Então você perdoa, então a oração chega no trono da graça. Quando você não perdoa, não. Mas quando você perdoa, também os seus pecados são perdoados. Se eu quero ser perdoado, eu perdoo. Eu preciso ser perdoado todo dia. Quem precisa de perdão hoje aqui, diga amém. Então perdoe alguém que precisa de você, teu marido, teu filho, teu pai. Disse uma palavra que você não gostou, perdoa agora. E você sente graça de Deus na sua vida, glória ao nome de Jesus. Quem não perdoa, pode prejudicar a sua vida. Um pastor que não perdoa, por exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia, Saul. Saul ficou irado com Davi. E Saul renunciou tudo para perseguir um garoto, por causa do ódio. O ódio mata as pessoas. Saul passou mais de 7 anos numa batalha contra Davi por questões de ressentimento. Questões de ódio que tinha contra Davi, porque Davi foi elogiado, ele ficou irado. E ele deixou o palácio, todas as coisas dele, para ser atrás de um garoto, por causa do ódio que ele queria matar Davi. Veja como uma pessoa com ódio, ele prejudica toda a sua família. Uma pessoa que vive movida pelo ódio, prejudica toda a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, tudo fica prejudicado por causa do ódio que alguém tem por alguém. O ódio mata. Isso é terrível. Quando você não perdoa, você vive sem paz e amargurado. Então, quando você não perdoa, você vai ter problemas espirituais, porque você não vai ter comunhão com Deus, você vai ter sérios problemas, você vai ter problemas emocionais. Quando você não perdoa, você adoece. Adoece espiritualmente e adoece emocionalmente e fisicamente. Então, a pessoa adoece de depressão, de ansiedade, problemas sérios na área emocional, insônia. A pessoa adoece literalmente e pode ter doenças mentais porque não perdoou alguém. O ódio adoece as pessoas. Qualquer grau de ódio vai adoecer você. É preciso você estar livre de tudo isso para você ficar pleno na presença de Deus. Você dá glória a Deus e ora com alegria e adora. Você não tem problema com ninguém. Mas não me fizeram mal. Perdoa. Por quê? Muita gente está doente emocionalmente por causa da falta de perdão. E isso é muito sério. Quanta gente com depressão, com ansiedade, com transtornos diversos, por causa que o ódio está construindo uma doença na sua vida. E tem mais, quem não perdoa, adoece fisicamente. Tem um texto na Bíblia que é muito interessante. Davi precisava do perdão de Deus e ele não confessou o seu pecado. No livro de Salmos, capítulo 32 e 38, Davi fala sobre esta doença dele por causa de não estar perdoado. Ele dizia assim, enquanto não confessei meus pecados, meus ossos se secaram. Isso é muito interessante. Quando ele disse disso, depois a ciência descobre que quando você tem um problema emocional desse nível, você libera cortisol no seu corpo e seus ossos adoecem. Descobri muito depois, mas Davi estava sentindo algo que às vezes vai descobrir agora, recente. Que quando você não perdoa, você adoece fisicamente. Davi disse, meus ossos se secaram.
E no capítulo 38 ele diz assim, não tem nada bom no meu corpo, está tudo doendo. Porque ele estava, o pecado dele, não confessado, não perdoado, adoeceu o seu corpo físico. Agora Davi está doente fisicamente. Porque não perdoou os ossos, porque liberou cortisol, que é o hormônio do estresse, liberou cortisol sobre o corpo dele, cortisol é produzido nas glândulas suprarrenais acima do rim, produz um hormônio que equilibra seu estresse. Quando ele está alto, o estresse aumenta. E ele estava estressado por causa do pecado, não tinha confessado. Ele disse, quando eu confessei o pecado, minha iniquidade foi perdoada. Glória a Deus. No mesmo Salmo 33 ou 32, ele fala, quando ele confessou o pecado, sua iniquidade foi perdoada. E quando você é perdoado, você é curado. Glória a Deus. Então isso é muito sério. Quando você não perdoa, você pode adoecer fisicamente. No 40º Congresso de Cardiologia em São Paulo, eles fizeram uma pesquisa, o pessoal fez uma pesquisa sobre o infarto e o perdão. Incrível, não era nem crente essa mulher. É uma psicóloga que fez uma pesquisa sobre o infarto e o perdão. E fez uma pesquisa com 130 pessoas que foram infartadas. E quase todas elas tinham alguma coisa que não tinha perdoado. Aquelas pessoas tinham mágoas guardadas históricas, tem mágoas históricas. Mágoas que ultrapassam anos e anos que as pessoas guardam. E dizem assim, eu deixei isso para lá. Não deixe para lá, se liberte disso. Se alguém te fez mal lá há 30 anos atrás, hoje mesmo perdoe e receba muita graça de Deus na sua vida para adorar com alegria, muito mais alegria que você tem hoje. Então, quando a pessoa guarda esses ressentimentos, essas mágoas, eles adoecem profundamente. E o problema cardíaco, que foi uma pesquisa recente feita no Brasil, de pessoas que têm infarto quando guardam ressentimentos e mágoas, adoecem fisicamente e têm sérios problemas de saúde cardiológica. Veja, que coisa interessante. As pessoas fizeram pesquisa em pessoas da mesma idade e pessoas os que não tinham problemas a perdoar, estão saudáveis, comendo as mesmas coisas, vivendo da mesma forma. E aqueles que tinham mágoas, essa universidade que fez, a Universidade de Santa Maria de São Paulo, tinha gente que estava com infarto, alguns morreram, por causa das mágoas que ele guardou e foi adoecendo o coração, a pressão arterial sobe, você libera vários hormônios negativos no corpo, de repente a pessoa está adoecida por causa de um ódio que não foi resolvido, por causa de um ressentimento que não foi resolvido. Porque quando você não perdoa, você desperta o circuito da amargura. Como é isso? A pessoa tem uma ofensa, ele não se libertou dela. Aí ele tem um ressentimento que muda para ódio, e depois vai para a raiz de amargura, depois vai para a amargura, depois a vontade de vingança e último vem a vingança. E tem muitos crentes que ainda dizem, Deus vai se vingar. Deus vai se vingar disso por mim. Nunca pense nisso. Deus não é meu pistoleiro, Deus é meu Senhor. Né? Quero um pistoleiro para acabar com ele. Tem um acidente, eu me lembro do mal que ele me fez, tem um acidente com ele, já é Deus castigando. Nunca pense nisso. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é graça. Deus ama as pessoas e liberta o pecador que te ofendeu. Deus ama também. E nunca pense que Deus vai matar alguém por sua causa. Não. Deus não é meu pistoleiro. Deus é o Senhor da minha vida, aleluia. Nunca pense que Deus vai acabar com alguém que me fez mal. Não pense nisso. Pense sim. Tudo que ele fez, eu só preciso perdoar. Não precisa nem fazer nada. Não precisa nem me pedir perdão. Eu preciso perdoar, porque eu que preciso da graça. Eu que preciso de alegria. Eu que preciso estar bem com a minha família e com Deus. Se você quer estar bem, não guarde nenhuma mágoa na sua vida. Fique bem e Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Vai libertar você disso. Quando você não perdoa, você não fica bem. Você fica mal. Então, meu irmão, hoje é dia de você pensar assim, tem alguma coisa na minha vida que eu não perdoei ainda? Tem alguma coisa em toda a minha história que ainda está guardado lá? Se tiver, arranca desse baú isso hoje e dá glória a Deus, ficar livre. Hoje eu estou perdoando alguém. Não é? Hoje eu estou perdoando aquela pessoa que me fez tanto mal, aquele patrão, aquele vizinho, aquele colega de faculdade, aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que me fez mal, que abusou de mim.
Pessoas foram abusadas na infância por pais. E aquela coisa da doença, a pessoa, quando você se livra disso, você está livre para dar glória a Deus, para viver em paz, para ter sono, ter paz na sua alma. Quando você perdoa, irmãos, quando você perdoa, você é sarado, é curado. E na Bíblia nós vemos que o perdoar traz muitas bênçãos para as pessoas. Quando Esaú e Jacó, o perdão salvou uma nação inteira. Porque quando Jacó voltava com a sua família, ele encontrou Esaú no caminho, seu irmão, e ele ficou pensando: Esaú vai me matar, eu estou acabado, vou morrer. E ele orou, e ele foi no Val de Jaboque, e ele ficou desesperado, ele dobrou 7 vezes o joelho, e orou de novo, e orou. E vem Esaú com 400 homens. Ele falou: morri, acabou tudo. Mas ele estava orando, e de repente Esaú chegou. E ele correu, e abraçou, e ajoelhou, meu Deus, me salva de Esaú, Esaú tem 400 homens, só tem meus filhos, e agora? E Esaú veio de lá e abraçou, e chorou os irmãos. Eles choraram e perdoaram um ao outro, e Jacó se tornou o pai da nação de Israel. O perdão, se não fosse o perdão, seria a morte dele. Mas o perdão mudou a história de um povo. E lá Jacó está perdoado. Agora Jacó começa a ser, não mais Jacó, Israel. Aquele que lutou e venceu. Porque eles se perdoaram, os 2 irmãos se perdoaram. Essa briga de família que até dura séculos, né? E quando você perdoa, a graça vem na sua vida de uma forma tremenda. E você começa a adorar a Deus em espírito, não é verdade? Esaú guardou ódio 20 anos de Jacó. Mas um dia eles se encontraram. E quando perdoaram, não deixaram para lá. Eles se encontraram. Podia deixar ele lá e eu cá. Não. Encontraram, se abraçaram e se beijaram. E Esaú abençoou Jacó, Jacó abençoou Esaú. Eles não ficaram juntos, porque não precisa ficar junto porque perdoou. Esaú disse: vamos ficar juntos. Não, estou lá e eu cá, mas já está perdoado. Às vezes tem gente que você não precisa ficar junto, mas precisa perdoar. Não, eu perdoar e ficar junto de novo. Não. Aquele amigo que te feriu tanto, perdoa e se liberta e vai embora, para não ser ferido de novo. Porque não precisa você ficar junto, tornar amigo íntimo de quem você perdoou. Não, você precisa perdoar. Intimidade é uma coisa, perdão é outra coisa. Perdão é libertação. Quando você perdoa, você liberta. Então, é interessante pensar. O perdão de José para seus irmãos salvou uma nação inteira também. José podia fazer tudo, matar aqueles irmãos todos. Ele foi vítima de crueldade. José, um grande segredo da vida de José foi não guardar mágoa dos seus irmãos. Porque José sofreu muito, foi humilhado, jogado numa fonte para morrer, num poço, numa cisterna, vendido como escravo, abandonado, caluniado, que tinha morrido. Né? E de repente os irmãos de José aparecem muito tempo depois, tudo com a cara de banjo, como diz no interior, pedindo comida, né? A quem? A quem ele queria matar. Aí chega lá, os irmãos de José buscar quem? O que ele queria matar? O sonhador. Aí chega lá e aparece, rapaz, eles nem conheceram José, José estava tão rico, tão maravilhoso. Não conheceram José, conheceram, os cabras chegaram. É eles. E José fez uma festinha com eles, que deu uma marcaçãozinha, mas José não queria fazer mal nenhum, José só queria perdoar. É tão interessante quando José perdoa, diz: eu sou José. Vocês me fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Isso é tão legal quando você no Espírito de perdão. Alguém quer te fazer mal, meu irmão, Deus transforma o mal em bem, em milagre na tua vida. Alguém quer te fazer mal e você diz: eu vou perdoar esse mal. E Deus transforma aquela maldade que alguém fez em glória na tua vida, em vitória, em milagre na tua vida. Quando você perdoa, o milagre acontece. Quem crê em milagre aqui, dá glória a Deus. O milagre acontece quando você perdoa. Nós pastores, sabemos quantas ofensas um pastor sofre, né? Até que o pastor falou aqui, até aquele terno foi o meu dízimo que pagou. Então, de repente, você sofre muitas ofensas. Temos pastores que acabam ficando magoados o resto das suas vidas. Ele é pastor numa igreja, não quer nem passar mais naquela cidade, porque tem pastor que foi ferido profundamente. Então, o pastor precisa perdoar todo dia. Quem é líder do povo de Deus precisa perdoar todo dia, porque não tem jeito de não ser ofendido. Mas um pastor perdoa. E quando ele perdoa, ele não está nem aí para o que estão dizendo dele. Eu quero o que Deus está dizendo de mim. Não se preocupe com o que estão dizendo de você. Pense assim: o que Deus está falando de mim.
Deus está falando bem de você, diga amém. Deus está falando bem de você esta manhã. Quando Deus está falando, lá está meu servo, não é? Lá está meu servo, minha serva. Glória ao nome do Senhor Jesus. É interessante isso. Quando nós perdoamos, Deus restaura a nossa vida. Imagina a história de Jó. Já apareceram uns amigos de Jó. E os amigos de Jó, em vez de me ajudar, acabaram com Jó. Eles vieram ajudar Jó, choraram, vestiram cinza, depois olhou para Jó e disse: você está em pecado, viu, Jó? Isso está tudo errado. E Jó foi ficando magoado com ele, e atribulado. E Jó estava bem atribulado mesmo. Mas no capítulo 38 de Jó, versículo 10, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Que Jó dobrou o joelho e orou por... Jó não pediu... Jó continuava todo acabado, doente, todo... Mas Jó dobrou o joelho para orar por ele? Não, Jó orou por quem? Pelos seus amigos. Aqueles amigos que tinham jogado pedra em Jó, acabado com a vida de Jó, humilhado Jó, agora ele foi lá orar: Senhor, abençoa, ele faz, abençoa. E foi por um, orou por todos. E diz a Bíblia assim, quando ele terminou de orar, Deus restaurou todas as coisas que Jó tinha perdido em dobro. Ele não pediu nada por ele. Ele só pediu para quem falou mal dele. Pense bem nisso. Hoje, uma pessoa que te fez mal, ore por ele. Quando você orar por quem te fez mal, o céu vai abrir na tua vida e você que será abençoado. Isso é muito interessante. Quando nós oramos por quem nos fez mal, Deus nos faz bem. Quando eu oro por quem me faz mal, Deus me faz bem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu tive uma experiência um dia na cidade de Ilhéus, que eu fui pastor antigamente de Ilhéus, depois pastor, passei 21 anos sendo pastor de Salvador e voltei para Ilhéus. Mas naquele tempo, eu fui visitar, dei minha esposa visitar uma irmã, que era nova convertida, e nós fomos lá, fizemos oração, e tinha um homem lá fora esperando, era o marido dela. Ele me deu um soco, e eu comecei a sair sangue da minha boca, e eu pensei assim, naquele dia, eu aprendi muito a perdoar. Porque eu fiquei tão irado, não fiz nada de errado, né? Saí dali, peguei o carro, falei: João, vamos lá. A igreja tinha um juiz lá, falei: procurar o irmão Raimundo, que eu vou saber como é que eu faço para dar uma queixa desse homem. Saí. Quando no caminho, a gente nunca ouve assim uma coisa clara, mas eu ouvi uma coisa falando comigo assim, me lembrando assim: o que foi que tu pegaste ontem à noite na igreja? E eu me lembrei que eu tinha falado sobre perdão. Eu parei o carro, comecei a chorar, e fui para casa. E fiquei ali pensando como aquele homem bateu. E aquele homem era fortão, com 30 dias depois aquele homem chegou magrinho. E chegou lá, eu nem conheci, eu estava num casamento, ia fazer um casamento, e aquele homem chegou lá, disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Aí eu subi para um gabinete assim, quando eu cheguei lá, eu conheci que era um homem, falei: o homem vai me pegar de novo, é ele. Aí esse homem dobrou o joelho, 5 vezes diante de mim: me perdoe, pastor, eu toquei no ungido do Senhor, me perdoe. Depois que eu fiz aquilo, nunca mais eu comi, estou para morrer aqui, minha esposa disse que eu ia morrer, porque eu toquei no ungido do Senhor. Pelo amor de Deus, me perdoe. E eu perdoei aquele homem, ele se converteu, ficou atrás de mim, um dia pregar ali atrás de mim. Porque se eu fosse dar uma queixa desse, se eu fizesse o que eu merecia fazer, nunca ele se converteria. Então aquele me ensinou muito. E no ministério eu aprendi muito a perdoar, porque nós passamos por muitas coisas. Mas perdoar é uma coisa de Deus, irmão. Às vezes tem gente que tem um temperamento mais forte, tem uma dificuldade tremenda de perdoar. Mas quando você perdoa, a graça se manifesta na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quando perdoamos, as coisas de Deus acontecem na nossa vida de forma toda especial. Quando nós conseguimos perdoar, tem milagres que acontecem na nossa vida. Muitos milagres. E o perdão restaura relacionamentos. Como os irmãos de José mesmo restauraram a amizade, restaurar um casamento que está em crise, com as pessoas que acabam se divorciando e tal, porque dificuldade de perdoar o outro. Quando o marido e a mulher brigam, quem mais briga é marido e mulher, né? Porque vive tudo junto o tempo todo. Então, é claro que tem mais chance de brigar. A única solução que tem é perdoar, dizer: eu te amo, me perdoe, eu errei. Porque tem homem que nunca pede perdão, porque o homem tem muito homem ranzinho. Se eu pedir perdão à minha mulher, ela vai ficar... ou se eu pedir perdão ao meu filho, a uma criança. Se você fez uma injustiça, peça perdão ao seu filho. Um dia eu estava pregando um ciclo de oração, lá com a minha esposa, falei sobre a cura da alma. A irmã me procurou e ela disse: pastor, eu estou com 33 anos. Eu sou uma pessoa infeliz, arrasada, triste da vida toda. Mas o que aconteceu? Quando eu tinha 7 anos, eu estava na rua e lá uma pessoa quebrou uma vidraça de um vizinho. E eu estava lá e o vizinho disse: sua filha quebrou. Eu disse: não foi eu, foi um menino lá, outro.
E o pai pegou e bateu, aquela menina bateu. E ela passou 20 anos dizendo, pai, não foi eu, foi você. Aí ela se afastou do pai, entristeceu, estava mal no casamento. E eu disse a ela, vai e peça perdão ao seu pai. Eu disse, mas eu pedi perdão? Sim, peça perdão ao seu pai. E ela foi chorando e disse, papai, me perdoe, porque eu lhe odiei esse tempo todo. E o pai começou a chorar também, aí ele reconheceu que tinha errado, pediu perdão à menina. Ela me ligou, aquela moça. Disse, pastor, estou curada, restaurei meu casamento, restaurei minha relação com meu pai, porque eu perdoei meu pai e ele me perdoou. O poder do perdão é uma coisa tão tremenda, que pode mudar a história de vida de uma pessoa. Quando você perdoa, a graça de Deus se manifesta na sua vida de uma forma toda especial. Então, nós, quando aprendemos a perdoar, nós parecemos com Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. Todo dia o Senhor nos perdoa. Não é? E você erra todo dia. Ninguém aqui é um santarrão, porque todo mundo está na terra. De repente é um pensamento, é uma palavra, é um ato qualquer, e você... Eu já fui perdoado hoje. Quem já foi perdoado hoje, dá glória a Deus. É isso. Se nós somos perdoados todo dia, por que não perdoar todo dia? Aí meu marido é chato demais, perdoa a si mesmo. Segura que esse chato é o seu chato, não é que Deus te deu, né? Perdoa o seu chato marido, mas perdoe. Nós precisamos aprender a perdoar nossos filhos também. Nossos filhos, eles fazem coisas erradas. A gente precisa disciplinar, mas precisa perdoar nossos filhos. E o filho precisa perdoar o pai. Tem muitos filhos que têm ódio dos seus pais, que seus pais foram péssimos. Às vezes os pais foram duros demais com seus filhos. Foram extremistas, violentos com seus filhos. Mas é o pai que você tem. Honrar pai e mãe não é honrar pai e mãe bom, não. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Não é pai bom, honrar os pais bons. Honre seu pai mal, que foi ruim com você. Honre, ajude ele, cuide dele. Porque você cuidando dele, você está sinalizando que você já o perdoou. Cuide de seu pai está velhinho, e você manda um dinheiro para ele, manda $1 para ele lá. Manda um dolinho para o papai, papai, vai para você essa aqui. Mas meu pai não foi bom comigo, meu pai não me ajudou. Esqueça isso. Não importa o que o outro é, importa quem você é. Não importa o que outro fez com você, importa como você age. Não importa o que disseram de você, importa o que você diz. Não importa o que fizeram de você, importa o que você faz. O importa não é o outro, importa é você. E você vai orar pelo outro para Deus ter misericórdia dele. Mas nunca pense em vingança. Crente não se vinga de ninguém. Crente adora porque venceu. Se você está aqui porque venceu, você é o vencedor, dá glória a Deus que está vencendo. Então é muito interessante que você pense hoje o seguinte: o que é que eu preciso perdoar alguém? O que é que eu preciso pedir perdão a Deus? Porque pedir perdão a Deus é importante. Nós erramos. E às vezes você pode pensar, tem um problema cardíaco. Qual a origem disso? Tem um problema de depressão. Qual a origem disso? Tem um problema de dor no corpo, dor nos ossos. Qual é o problema disso? Será que não tem alguma raiz de amargura? Não é? Porque raiz nasce e cresce. Tem muita gente que vive com a raiz de amargura e até com amargura. Gente que vive crentes amargurados. Crentes amargurados. Mas não é assim que Deus quer você. Um crente que vive com amargura, não dorme bem, vive inquieto, não se alimenta normal. Irmão, hoje é dia de você repensar a sua vida. Você está vendo essa palavra? Repense aqui. Por que eu estou assim? Porque eu sou tão triste, não tenho alegria no meu coração. Jesus é a nossa alegria. Quem está alegre hoje, diga amém. Ele nos alegra. Mas se você, mesmo com a alegria que ainda está triste, faz uma revisão de sua vida toda. Passa, não é, pelo crivo da palavra a sua vida. O que é que está acontecendo comigo? Porque quando você descobre, as pequenas coisas nos adoecem. Pequenas coisas nos afastam do Senhor. Pequenas coisas nos afastam da alegria. Pequenas coisas nos afastam de ter uma vida plena na casa de Deus. Uma vida vitoriosa, uma vida de alegria, uma vida de contribuição, de participação. Que você está feliz sempre. Apesar de todas as tribulações da vida, você está sempre adorando. Esse é o crente. Crente não quer dizer que não passa luta, não. Passa. Mas é como... Tem até um pensamento que é interessante de um pensador que não é nem cristão, diz assim: o que importa não é o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço do que fizeram comigo. Porque assim, eu estou pensando, fizeram comigo isso e aquilo. O que é que eu faço do que fizeram comigo? Do que o patrão fez comigo, do que o marido fez com você, do que a esposa faz, do que o filho fez com o pai. O que importa é o que eu vou fazer disso.
É a significação que eu dou. Tem coisas que Deus não me permitiu passar por causa das lutas da vida. Todo mundo passou suas lutas. Suas batalhas. Paulo disse, alegrai-vos quando entrar na tribulação. Porque as tribulações produzem paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança está derramando no nosso coração. Ou seja, nossas experiências vão nos fazendo crescer. Todos nós já passamos experiências sofridas, angustiantes. Mas essa experiência fez você chegar até aqui vivo. Você chegar até crente. Você passou experiências doloridas na sua vida. Mas Jesus te deu vitória e você está aqui para adorar o Senhor. Então, tudo isso vai se somar na minha vida para eu ser quem eu sou. As lutas que passei, a luta que você passou, a lágrima que você derramou, o mal que te fizeram. Como José disse, o mal que vocês pensaram que vinha me fazer, Deus transformou em bênção. Deus transformou em milagres. Deus transformou em vitória. Deus transformou em céu aberto na tua vida. Mas tudo tem um preço. Às vezes nós passamos preço de muitas lutas, de muitas ofensas. Não tem ninguém aqui que não passou por ofensas injustas, vítima de injustiças. Nós todos já fomos em algum momento vítima de uma injustiça. Eu fui muito vítima de injustiças, muitas vezes. Mas isso tudo é um teste da nossa fidelidade ao Senhor. Você passa numa luta intensa, tua fé está sendo testada, está sendo provada. Tua fidelidade ao Senhor, tua confiança nele está sendo provada. Então não é hora de você duvidar, entrar em crise. Não. Nosso Deus nos faz vencer todas as nossas lutas. Todas as tribulações que você passou, tudo é para a glória de Deus. É para você honrar o Senhor, glorificar o nome dele. Todas as lutas que você passa, todas as calúnias que te fizeram, todos os males que te quiseram fazer, é para você hoje levantar a mão e dizer, sou vencedor pelo sangue do Cordeiro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós, servos de Deus, precisamos repensar nossa vida todo dia. Se tem alguma coisa hoje, antes de encerrar essa palavra, eu quero dizer a você, se tem alguma coisa que te adoece, que te faz mal, que te entristece, Deus quer mudar hoje. Deus quer libertar seu coração esta manhã. Deus quer libertar sua alma esta manhã. Deus quer curar você esta manhã. Deus quer estender sua mão sobre você. E você pensar assim, eu perdoo. Pense agora no seu coração, não precisa dizer nada. Se você tem alguma mágoa contra alguém, põe no seu coração e diz assim, eu perdoo. Comece a perdoar alguém que te fez mal. Esse perdão é uma decisão. Não tem nenhuma recompensa que você pense que o outro pode fazer, não. Só Deus pode recompensar você. Então você põe no seu coração, eu perdoo alguma pessoa que está aqui, ou me ouvindo nas redes sociais, que tem alguma mágoa guardada histórica. Tem gente que tem mágoas históricas, de 50 anos atrás, de 20, 30 anos. É hora de perdoar. Não é? Porque de repente a pessoa vai... Um dia um irmão me procurou, um pastor, 27 anos de casado. Ele disse, pastor, eu venho anunciar ao senhor que eu vou deixar minha casa, vou deixar minha mulher. Eu disse, vocês brigam? Não, nunca brigamos. Mas eu venho guardando pequenas mágoas durante 27 anos. A mulher tinha um dinheiro a mais do que ele, e a mulher dizia assim, estou pagando as contas hoje, você não paga, você não tem dinheiro. E foi magoando ele, e ele foi ficando magoado. Nunca conversaram, nunca sentaram para conversar. Isso é muito claro. Crente precisa saber conversar e conversar seus pecados um ao outro. Marido e mulher dizem, olha, eu estou irado com você, vamos conversar. Porque às vezes você está guardando uma raiva e não resolve. E ele passou, eu falei, mas por que você não resolveu isso? Chamei a esposa dele, a mulher disse, mas eu perdoei, não tem problema. E ele deixou a casa dele e foi embora, desviou. Um pastor com 27 anos de casado, ele deixou por causa de uma mágoa que ia guardando. Uma gotinha por dia, era uma mágoa pequena, ela nunca ofendeu ele. Era só dizer, quem está pagando as contas sou eu. E o marido, aquele negócio de todo homem meio mais empolgado assim, né? A pessoa está me humilhando, está me acabando. E chegou e disse, vou embora da casa. Acabou, chegou, encheu. E ele nunca perdoou a mulher dele e foi embora. Se ele tivesse resolvido isso, não seria melhor? Nós precisamos, irmãos, ser mais francos e tranquilos um com o outro. Conversa, pede perdão, perdoa, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós somos do céu. Quem é do céu aqui, da glória a Deus? Nós somos do céu. Quem é do céu perdoa, se liberta, vive livre pelo sangue. Jesus já nos perdoou, eu preciso perdoar. E às vezes você precisa perdoar a você mesmo. Preste bem atenção. Perdoe você. Às vezes você cometeu erros contra você mesmo. Coisas que você fez que nunca se perdoou. Você diz, eu fiz aquilo lá, mas até hoje eu devia não ter feito aquilo. Se você já fez,
não tem mais como resolver, só pode perdoar. Tem coisas que você já fez, o que você já fez não tem como voltar atrás. Tem como se libertar disso. Tem gente que tem problemas consigo mesmo, de autoestima baixa, porque ele fez uma coisa há muitos anos atrás, e você pode estar aqui hoje, e você está angustiado ainda hoje, porque aquilo deu errado. Mas Jesus sempre vai dar certo na sua vida. Então hoje você se liberta disso, perdoe você também. E na hora que você perdoar, pastor, posso fazer uma oração com o povo? Fiquem em pé, meus irmãos. Eu gostaria que você agora, segura a mão do seu irmão e vamos orar. Só segura da mão do outro para orar um pelo outro. Porque Deus quer fazer coisa na vida de alguém aqui hoje que precisa ser perdoado ou precisa perdoar alguém. Precisa perdoar coisas antigas na sua vida. Você precisa perdoar coisa que te magoou lá no passado. E essa mágoa ainda está aí no teu coração. E hoje o Senhor está falando contigo, é dia de libertação na tua vida. A partir de hoje você nunca mais será a mesma pessoa. Papai, visita cada coração, agora nossos corações, Senhor. Suave, de forma maravilhosa. Toca o coração dessa tua serva, desse teu servo. Se é alguma coisa que pedir perdão a Ti, nós pedimos perdão a Ti, Pai. Se é alguma coisa de perdoar alguém, nós perdoamos esse alguém. Se é alguma coisa seu que precisa me perdoar, eu me perdoo também. Você precisa sentir a Tua presença. Cada um de nós quer sentir a Tua graça hoje aqui. Teu perdão em nossa vida. Tua misericórdia. Aleluia. Que a tua graça venha na vida dessa irmã agora, desse irmão, deste marido que está irado com a mulher irada com o marido, filho com o pai, pai com o filho. Senhor, visita agora esse coração, visita agora essa alma, dá quebrantamento agora, Senhor. Toca nesta vida, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Fazendo com que a pessoa sinta, Senhor, se perdoando, perdoando o outro. Sinta a tua graça derramada em seu coração esta noite, papai. Esta manhã, papai. Que a bênção do céu venha sobre cada um de nós. Sejamos renovados pela tua graça, pelo teu espírito, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, Senhor. Se alguém está doente por causa da falta de perdão, cura agora, cure agora, cure a alma, o coração, o corpo, os ossos. Cure agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando agora, Senhor, vai tocando em cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.